No dia 2 de outubro, teve uma empresa aqui da cidade de Timbó, genuinamente timboense, que completou 25 anos de história. E tenho muito orgulho, né, de trazer aqui nos estúdios da Rádio Cultura de Timbó o Ivo Tix, que é o proprietário, diretor, cofundador aí também da Usitim, Usinagem Timbó. Pude acompanhar um pouco dessa história bem de perto também e vamos trazer um pouco dessa história para a nossa audiência. Muito bom dia, Ivo. Bom dia, Odair. Bom dia, ouvintes do Repórter Cultura. É um prazer estar aqui batendo um papo contigo. Pois então, 25 anos, a gente estava comentando, né? O tempo passa, parece que foi ontem. O tempo passa, o tempo voa, Odair. A poupança Bamerinos continua numa boa, né? De fato. Então, Ivo, 25 anos de história, o Zitim começou ali na rua Blumenau, e era uma sala, né? Odair, comparado ao que é hoje, né? Sim, começamos em 2 de outubro de 2000, num prédio ali na rua Blumenau. É um galpão que fica um pouco mais afastado da rua, entre a Geobala, Auto Center e a Hoje é uma Italiano transportadora Motos. ali. Era uma transportadora num prédio de 400 metros quadrados na época. Pois então, e ali começou o projeto da Usitim. Como é que começou esse projeto? Qual era o objetivo? A Usitim é uma empresa do grupo Cristal, né? Cristal é a holding do grupo Rudolf, vamos falar assim, que é o nome mais conhecido. E o nome Cristal vem de Christa e Alfred, que são os pais do Wolfgang, que vieram da Alemanha para fundar a indústria de relógios Herweg junto com o Otto Herweg. E eles que deram o pontapé inicial para criar a Rudolf. E eu trabalhei na Rudolf durante 15 anos, inclusive trabalhamos juntos, né? Foi um prazer, aprendemos muito, foi uma grande escola, né, Odair? Com certeza. E surgiu a ideia lá em 2000 de montar um outro negócio para fazer as peças menores e atender diversos outros ramos de atividade, e tinha espaço para isso. Eu, como gerente industrial da Rudolf, acabei saindo para montar essa empresa. E ela começou com 8 pessoas, no mesmo tamanho de quando eu entrei na Rudolf em 86, então 15 anos depois eu voltei lá para o comecinho de novo para criar uma nova empresa. Foi uma experiência extraordinária até hoje. Então a Usitim é uma das 6 unidades de negócio da unidade da Cristal Holding, né? E em tamanho é a segunda empresa. Hoje, eu comecei com 8 pessoas, hoje já são 190 pessoas. 190 pessoas de uma sala ali de 400 metros quadrados? Sim, nós ficamos lá 7 anos, aí tivemos que fazer os puxadinhos, porque não cabia mais equipamentos. Daí nós conversamos com o nosso companheiro de Rotary, né, o Jens Hasse, que construiu um prédio de 1.700 metros na Fritz Lorenz, onde hoje funciona a Nova VET, que é o centro de distribuição dele. E quando nós entramos na Nova VET, ou melhor, lá naquele prédio que hoje é a Nova VET, saímos de 400 metros para 1.700, eu pensei assim, nossa, eu acho que eu estou ficando maluco, né? Pagar esse aluguel desse tamanho todo e nós não ocupamos nem 1/3 do prédio. Mas, de novo, 7 anos depois, o prédio estava lotado. Pequeno já. Pequeno. Aí pensamos em duplicar aquele prédio e decidimos então que 14 anos depois, né, do início, já estávamos bem, nós compramos um terreno e decidimos ter o nosso próprio prédio. Então fomos de 1.700 para 4.200 metros. De novo, 8 anos depois ele estava pequeno. Então decidimos, era para construir em 2022, mas 2022, pós-eleições, nós não nos sentimos seguros em fazer, seguramos e fizemos o ano passado. Então hoje nós estamos concluindo uma obra de mais 2.500 metros quadrados, somando um total 6.700 metros. Muito bem, ou seja, ela cresceu em tamanho mais de 10 vezes, no tamanho de ocupação de espaço, né? Mais de 10 vezes, de 400 metros quadrados para 6.000, né? Sim. Já estamos falando aí em 12, 14 vezes. Um crescimento bastante importante. Daí nós temos a graça de Deus, né? De termos tido clientes extraordinários. Nós temos a WEG, a ABB, por exemplo, são empresas muito grandes, muito sérias, muito significativas, aliás, muito íntegra, não, OVCL não é íntegro, né?
conseguir, eu acho que o maior trunfo da Usitim, o meu, né, eu acho que o maior trunfo é ter construído, né, ter formado um time extraordinário. Exatamente, é a importância disso. Olha, para que a gente entenda um pouco também do que é a Usitim, nós temos um vídeo institucional da empresa, a gente vai rodar esse vídeo agora e depois a gente continua o bate-papo aqui com o Ivo, mas vamos entender o que é a Usitim hoje, daquela sala na rua Blumenau de 400 metros quadrados, 8 funcionários. Vamos ver o que se tornou a Usitim através desse vídeo institucional. Em cada novo dia, buscamos dar forma, dar sentido ao que fazemos. Encontrar respostas e soluções para os desafios diários e nos conectar com o nosso propósito. Foi a partir dessa busca que nasceu a Usitim. Da vontade de transformar propósito em realidade e criar soluções que entregam valor e aproximam pessoas. Dar forma não é apenas usinar o metal, é transformar o que é bruto em algo extraordinário. Cada peça que sai da Usitim carrega mais do que uma marca. Carrega respeito, dedicação e a certeza de que a qualidade está nos detalhes. E é nesse instante que a jornada se completa. A peça deixa as máquinas, atravessa nossos processos e ganha vida no mundo real, na chama que acende seu fogão, na água que corre da sua torneira, na força da máquina no campo, na energia que move indústrias, no conforto do seu automóvel e, principalmente, no sorriso de cada pessoa com quem compartilhamos nossos resultados. Somos uma equipe que acredita na simplicidade como força verdadeira, nossos processos como base de confiança e nas pessoas como essência de cada conquista. Há 25 anos celebramos cada conquista e seguimos evoluindo, ampliando nossa estrutura, incorporando novas tecnologias e firmes no propósito de entregar excelência, confiança e resultados em cada detalhe. Usitim, tecnologia com confiança, simplicidade como marca. Muito bem, está aí vídeo institucional da Usitim, Usinagem Timbó. Parabéns, Ivo, aí pela produção do material que reproduziu aquilo que de fato é a Usitim. Muito bem. Hoje a Usitim, ela atende que mercados? O vídeo institucional falou, mas vamos destrinchar um pouco mais isso, os principais produtos e clientes hoje da Usitim. Bom, produtos são peças metálicas, que nós chamamos de componentes mecânicos, buchas, pinos, eixos, então é uma miscelânea enorme. O Dair hoje são mais de 900 itens ativos. Ativos quer dizer que vende, né? Não vende todo mês, mas são 900 itens ativos. Nós atendemos a indústria automotiva com mais ou menos 25% do nosso volume de produção. Atendemos a linha branca, em especial fogões. Nós somos o principal fabricante de injetores de gás, aquela pecinha, quando você tira o queimador ali do fogão e você olha ali, tem uma pecinha amarela com um furinho bem pequenininho, que de vez em quando a gente pega uma agulha para limpar. Essa peça, nós produzimos um volume de mais ou menos 2,8 milhões de peças por mês e estamos em todos os fabricantes de fogões. Nós atendemos a indústria de máquinas, nós atendemos o ramo elétrico, que é um ramo bastante importante também, com uma participação de mais ou menos 25%. Atendemos uma grande empresa que faz explosivos para infraestrutura, mineração, entre outros. Atendemos um pouquinho do ramo médico hospitalar. Então, uma das características importantes nossa é a pulverização da nossa produção em diversos ramos de atividade. E também isso faz com que nós tenhamos uma dependência muito pequena de cada ramo de atividade e também uma dependência pequena de cada cliente. Então, em tempos de crise, por exemplo, nós passamos por várias crises. Então, 2008, 2016, 2020,
E nós tivemos apenas 3 anos onde nós tivemos queda de volume de produção, ou melhor, queda de vendas entre o ano anterior e o ano corrente. E a maior queda foi de 3,5%, né, graças a essa estratégia de pulverizar a produção. E isso faz com que nós tenhamos tido 25 anos de muita saúde financeira. Então, a empresa sempre foi muito estável nesse sentido. E com um time como eu tenho, nós tivemos resultados todos os 25 anos. Eu costumo dizer que cada ano é um campeonato de 12 jogos, né? Cada mês é um jogo. Nós jogamos 300 jogos já, ou seja, 300 meses para completar os 25 anos. E graças ao bom Deus e ao time extraordinário que nós temos, aos clientes extraordinários, aos fornecedores extraordinários que nós temos, nós conseguimos ter 25 anos com resultado positivo. Muito bem, isso tudo é resultado de muito trabalho, é resultado de uma equipe, né, de fornecedores, de clientes, enfim, de prestadores de serviço, mas mas também é muito resultado daquilo que a Usitim, enquanto ente, né, porque a empresa é um ente que é formado não pelas paredes, né, mas pela cultura. O que a Usitim valoriza? Odair, quando eu comecei há 25 anos atrás, falar em cultura organizacional não era algo comum. Eu acho que estava começando a falar sobre isso. Eu reuni as 8 pessoas que começaram a trabalhar comigo e disse: nós vamos começar esse negócio baseados num tripé. O que é um tripé? Se você tem uma mesa com 3 pés, você pode pôr ela em qualquer terreno, ela vai ficar equilibrada, certo? Um tripé, ele gera equilíbrio. E esse tripé as minhas 3 regras foram: eu quero um clima organizacional de alto nível, né? Ou seja, harmonia no relacionamento, tanto interno quanto com os nossos parceiros. Eu quero processos robustos, então vendas, engenharia, qualidade, produção, teria que ser processos realmente bem elaborados, robustos, e resultados de excelência. E depois veio política da qualidade, missão, visão, e depois mais tarde também os nossos valores, e depois mais tarde, lá em 2018, veio o propósito. E sem querer, ou sem ter a consciência, quando eu reuni as 8 pessoas e falei do tripé, eu acabei criando uma cultura para o resultado. E nunca abri mão disso, porque um negócio existe para dar resultado. E resultado não é só lucro, né, Odair? Por exemplo, nós temos indicadores como custo da não qualidade. Tudo aquilo que você produz e gera um prejuízo, ou por sucateamento, por horas de seleção e retrabalho. O nosso está em 1% média o tempo todo, nos 25 anos. Né? Sobe, desce, mas a média é 1%. E é um benchmark mundial. É 1% em relação ao faturamento. Ao faturamento. Você converte essa não qualidade em valor? Em valor, é mensal, é um indicador. Nós temos 22 indicadores de desempenho, esse é um indicador importante. E outro indicador muito importante que eu valorizo demais, Odair, você trabalhou em RH, nós trabalhamos juntos, e que é muito difícil de lidar, é a satisfação do funcionário. Então, desde 2004, nós aplicamos a pesquisa do SESI, que é uma pesquisa muito completa, com 55 questões, e a média de satisfação dentro da Usitim até agora foi de 81,3%. Você sabe que para alcançar 70% é muito complexo, é difícil. Desafiador. Então, como é que a gente como é que nós temos conseguido isso dentro da Usitim? Com um time de liderança muito bem treinado, né? E com muito foco em pessoas. E foco em pessoas não é passar a mão na cabeça. A Usitim, até esses dias a Silvia do RH disse: Ivo, ali fora, aqui em Timbó, você tem a fama de ser rígido, de você ser cobrador, né? De você ter uma gestão assim severa, né? Mas é uma severa justa, ou seja, eu cobro, mas eu faço piada, eu vou todo dia para a fábrica, eu cumprimento todo mundo, tenho o costume de cumprimentar os aniversariantes de tempo de casa, quem faz aniversário todos os dias. Se a pessoa não está lá, está de férias, eu mando uma mensagem de voz, uma mensagem escrita. Então existe esse carinho, esse convívio bastante harmonioso. E recentemente nós aplicamos uma pesquisa da NR1. A NR1 é uma norma que veio para você tratar bastante a questão emocional, as questões
psicológicas. A saúde mental. A saúde mental. Fizemos isso com uma psicóloga que trabalha dentro do nosso grupo. E para minha, não vou dizer surpresa, né? Nós não tivemos nenhum ponto vermelho. Ou seja, quando você tem pontos vermelhos, você tem problemas, você tem pontos assim bastante críticos na relação com as pessoas. E nós, por termos todos esses anos aplicado a pesquisa e termos tido essa relação muito aberta com todos os funcionários, não tem números fechados, é tudo muito aberto. Isso faz com que nós tenhamos desenvolvido uma relação de confiança muito forte. E na NR1 nós estamos muito bem. Não é perfeito, a Ositim não é perfeita porque ela é feita de pessoas, evidente. Nós temos todo dia problemas, como todas as outras pessoas têm. O diferencial está em como você trata. E isso reflete na satisfação das pessoas, reflete agora com um olhar muito mais na questão psicológica. O olhar da NR1 vem para você identificar se você tem desvios que façam com que as pessoas dentro do seu ambiente de trabalho acabem desenvolvendo problemas psicológicos e emocionais. E estamos muito bem, graças a Deus. Mesmo assim, nós vamos trabalhar forte, porque nós queremos aprender com cada coisa que vem, né? Cada exigência que vem, e isso só faz com que a gente avance. Pois é, você falou de muitas questões importantes aí para o avanço, para o sucesso da Ositim, mas se você pensa assim, bom, tem muita coisa, mas qual é o principal? Qual é o principal fator de sucesso e desse sucesso todo da Ositim? Odair, é time, eu sempre vou falar isso, porque eu sempre digo para eles que se eu chegar na Ositim e eles não estiverem lá, eu não vou nem ligar as luzes, eu vou fechar a porta e vou para casa, porque sem eles eu não faço nada. Uma empresa é feita de gente, né? E se você não tem um time, você não vai ter negócio, você não vai ter gestão, você não vai ter relacionamento. Então, lá na política da qualidade tem um item que é prover infraestrutura adequada, etc. E quando falo disso, eu logo mostro o nosso organograma. E lá tem fotos de pessoas. Eu mostro o organograma ali da liderança, que é o principal, até para eles conhecerem a liderança. E é ali que mora o segredo do negócio. Time. Muito bem. Ivo, futuro. O que você tem em mente para a Ositim, para o futuro dela? Odair, se a gente olha ao nosso redor, o que está acontecendo no Brasil, especialmente, mas olhando para o mundo, nós não estamos muito diferentes do que o mundo está. Vi de França essa semana, a Europa está numa situação muito, muito complicada, o mundo está numa situação muito complicada. Nós vivemos num momento de muitas narrativas, discórdias e assim por diante. Mas quando se trata de negócios, nós precisamos ser otimistas. Não tem como você baixar a guarda, porque se você baixar a guarda, você quebra, você para, não tem como. Então eu digo assim, com muita resiliência, com muita responsabilidade e com muita consciência, você tem que olhar para as notícias e continuar andando. Apesar delas. Apesar das notícias. Eu invisto algumas horas por dia, especialmente à noite, olhando notícias. Mas eu tenho procurado exercitar muito, não entrar na onda de desanimar. Porque se você não tiver um equilíbrio emocional muito bom, você desanima e daí não dá. Eu confesso para você que eu acho que a maturidade faz você chegar lá, né? Daí eu estou cada vez mais animado, apesar de. É verdade. A gente vai ganhando aquela casca grossa, né? Que vai resistindo. Exato. A essas questões todas que... E assim, Odair, apesar de tudo, né? Se você olhar, eu já estive em vários lugares do mundo, inclusive Israel, estive na China no ano passado, estive 3 vezes nos Estados Unidos. O Brasil ainda é um país com muita oportunidade. E a gente só lamenta muito o que está acontecendo em Brasília, né? Mas, apesar de tudo, Brasília é uma média do Brasil. Exatamente. Brasília é uma média do Brasil. Se nós olharmos ao nosso redor, tem muita coisa ruim que reflete lá. Nós ficamos muitos anos sem dar a devida atenção à política, dizendo que a política não é comigo, eu não quero. A gente fazia piada de política. O resultado está aí, nós temos que conviver com ele e dar um jeito.
Muito bem, Ivo, olha, nosso papo muito agradável, mas veja, nós estamos chegando aí a 10 para as 8, são 7h46. Queria só que você deixasse aí, para finalizar nosso bate-papo, primeiro uma mensagem para o empresariado, aquele empreendedor que está pensando, né? Como você pensou lá atrás, há 25 anos atrás, em empreender, um empreendedor que está buscando começar o seu negócio, e depois uma mensagem, claro, para o time da Uzitim. Para quem está começando um negócio, eu diria que você tem que definir muito bem o que você quer, você precisa ter muito foco, tomar cuidado com as distrações e cuidar do rei, que é o caixa, que é o grande negócio, é cuidar do caixa. Ah, mas eu tenho medo de dar determinados passos, né? Se você precisa dar um passo, se você quer dar um passo, você quer crescer, primeiro você tem que melhorar o teu negócio, para daí dar um passo. E esse passo que você vai dar, ele tem que ser condizente com a tua capacidade de caixa. Se esse passo der errado e você tiver que voltar atrás, ele não pode te levar a quebrar, né? Então, tem que ter um equilíbrio ali entre o tamanho do passo que você vai dar e o caixa que você tem. E para o meu time, eu só posso ter uma palavra, gratidão, gratidão, gratidão. Pela lealdade de todas as pessoas. A nossa rotatividade ela é alta apenas no operacional, nas demais áreas indiretas ela é muito baixa. Então tem um time assim extremamente comprometido, focado e que não mede esforços para atender o cliente, que é o rei, é o que paga as nossas contas. Muito bem, eu quero aproveitar aqui, antes das palavras finais aí, da sua despedida, mandar um abraço pessoal que está interagindo com a gente aqui, o Ricardo Elencar. Bom dia, Odair. Parabéns ao Zitim, trabalho com usinagem aqui em Jacareí, em São Paulo. Mandando parabéns aí para o Ivo e para toda a equipe da Uzitim. O pessoal lá de São Paulo está dizendo que estará mudando para Timbó em breve. Veja só. Vamos lá, tem mais participações aqui. A Dirce Soares, parabéns, Uzitim. O Gilciano Nazato, parabéns, família Uzitim. Em especial a você, querido amigo Ivo, que Deus abençoe sempre você e sua trajetória sirva de exemplo e inspiração para muitos empreendedores da nossa região. Abraços aí do Gilciano Nazato, também participando aqui da nossa programação, mandando os parabéns. Vamos ver aqui no nosso WhatsApp também, muitas vezes temos sempre muitas participações aqui dos nossos ouvintes. A Catarina participando aqui também, parabenizando ao Zitim, Ademir Tonoli. Um abraço. Ivo, um abraço, quero desejar aí para você, primeiro parabenizar, né, por essa trajetória de sucesso aí dos 25 anos, desejar que isso perdure. A Salvelina chegando aqui também, parabéns, senhor Ivo, admirável toda essa sua trajetória, merecedor de todo esse sucesso. Então, desejar a você, Ivo, sucesso. E para essa equipe, né, que algumas pessoas de lá eu ainda conheço, né, lá da Uzitim. Então, desejar sucesso para esse time, desejar sucesso para você. Obrigado, Odair. Obrigado à Rádio Cultura pela oportunidade e obrigado à Rádio Ouvintes por estarem nos assistindo.